Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá começar a nossa aula de ensaios tecnológicos dos materiais, ou ensaios mecânicos, como também é conhecido. Nós estamos agora começando uma série de aulas EAD e algumas classes elas não estão, né, no mesmo ritmo, no mesmo nível de exercício e conteúdo, porque deu diferença alguns dias da semana. Então eu vou dar uma revisada bem leve para começar com o assunto, o módulo de elasticidade, beleza? Então vamos lá para a nossa apostila. Pessoal, nós já vimos já esse gráfico um monte de vezes, né? Por que ele é tão importante? Vamos lá. No início aqui, pessoal, o corpo de prova que está sendo ensaiado. O corpo de prova que está sendo ensaiado, ele é submetido à máquina universal de tração, ou a máquina de tração, né? Nós prendemos o corpo de prova nas pinças da máquina e a máquina começa a puxar. E a gente estuda o comportamento do material nessa situação, né? Principalmente depois que o corpo de prova é rompido. O que a gente pode enxergar naquele gráfico? Na primeira parte do gráfico, existe uma grandeza proporcional entre a força e o deslocamento. Essa região é conhecida como a região elástica, né? Vocês já viram isso um monte de vezes. Significa que se eu parar o esforço da máquina, a peça volta ao tamanho inicial. Lembra disso? Pois bem, essa parte conhecida como região elástica, conforme a máquina vai aumentando o esforço, vai aumentando o deslocamento, tá? Vai aumentando a força, vai aumentando o deslocamento. Chega uma hora que eu chego nesse ponto aqui, ó. Eu chego nesse ponto aqui. Pessoal, nesse ponto aqui é o ponto que começa a região do escoamento, tá? Ela dá um pequeno ressalto e depois volta. Isso aqui é o sensor que está lendo, tá? A célula de carga que está lendo. E começa essa alteração, esse zigue-zague. Vocês lembram que eu falei para vocês que a máquina sempre continua puxando. Vai chegar uma hora que vai entrar na região do escoamento. Nessa hora já começa a sofrer deformação plástica. Ou seja, a deformação já é permanente, né? Acontece aquele zigue-zague, sobe e desce um pouquinho. É aquela região do escoamento. O grão do aço, vamos dizer assim, conforme a máquina puxa, o corpo de prova, a seção transversal do corpo de prova, onde está submetido o maior esforço, ela vai diminuindo a área, certo? No que diminui a área, a célula de carga, ela precisa de menos força para puxar. É onde o sensorzinho desce um pouquinho só. Só que no que escoa, no que ocorre o deslocamento dos grãos, né, do corpo de prova, esse deslocamento ele causa atrito e gera um pequeno aumento de dureza. Só que isso é uma dinâmica muito rápida. Então funciona assim: o sensor puxou, tá? A máquina puxou, diminuiu a área, o sensor
percebe menos força para poder, né, puxar a peça. O que acontece com o gráfico? Desce um pouquinho. Só que nesse tempo que desce, toda essa dinâmica de deslocamento e de escoamento gera um certo atrito, gera um aumento da dureza. Opa, o material ficou um pouquinho mais duro, o sensor precisa de mais força para puxar. É onde sobe um pouco o leitor da célula de carga. Então ele fica nesse processo todo, nessa região de escoamento, mas é muito rápido. E quando estabiliza a questão do deslocamento dos grãos do aço, eu começo mesmo eu termino a região de escoamento e vou para a fase plástica, que é essa fase aqui, né, ó. Só que repare, pessoal, que a fase de deformação ela vem daqui até o rompimento, tá? Esse início aqui, que é a fase elástica, o deslocamento referente a essa fase é bem pequeno, tá vendo aqui pelo gráfico? Então, esse mecanismo todo que eu expliquei é para vocês entenderem a parte do gráfico, o que ocorre na região de escoamento, tá? Na prática, quando a gente vai dimensionar um equipamento, uma peça, um produto, eu tenho que dimensionar, na maioria das vezes eu tenho que dimensionar até o início dessa fase de escoamento. Então vamos imaginar que a tensão de escoamento do material ela é 200 megapascal, tá? 200 MPa. Eu sei que se minha peça for submetido, se eu dimensionar minha peça ou minha estrutura até 200 MPa, eu vou estar trabalhando na fase elástica. Ou seja, se eu fizer uma estrutura metálica, essa estrutura receber esforço, essa estrutura deformar um pouquinho, quando parar o esforço, quando cessar o esforço, ela volta para o seu estado inicial. Beleza? Então é importante conhecer o limite dessa minha fase elástica, justamente para dimensionar uma peça, um produto, uma máquina, uma estrutura, até onde é o limite que eu consigo trabalhar. Beleza? Então essa região elástica ela é super importante. Vamos lá.
Bom, esse vídeo já foi visto, né? A gente... que ele fala? Ele fala da deformação do corpo de prova antes do rompimento. O corpo tende a alongar, né? E tende a diminuir a área transversal antes do rompimento. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai dar início a uns exercícios resolvidos. Pessoal, de novo, vamos voltar lá pro nosso gráfico. A máquina começa a deslocar o material. Esse eixo aqui que é o eixo da força, tá? Aumenta a força, vai aumentando o deslocamento. Beleza? Nesse início aqui, pessoal, repare que eu gero aqui o ângulo alfa, que representa essa região elástica. Beleza? Terminou a região elástica, vem o escoamento do material. Já faz parte o escoamento já é considerado a parte da região plástica, tá bom? Nesse último ponto aqui, ó, é a força máxima que o material precisa, e aqui é onde ele rompe. Nesse ponto aqui F é onde ele rompe. Agora, como nós já vimos isso na sala de aula, a gente vai resolver alguns exercícios para poder dar mais ênfase nesse conteúdo. Pessoal, exercício 1, exercício resolvido 1. Um aço de baixo carbono, SAI 1010, tem como tensão de ruptura 40 kgf por milímetro quadrado. Considerando que o corpo de prova tem diâmetro nominal de 10 mm, qual será a força de ruptura? Dados: tensão de ruptura 40 kgf por milímetro quadrado, diâmetro do corpo de prova 10 mm. Qual que é a força de ruptura? A fórmula é essa daqui. Tensão é igual a força sobre a área é igual a πd ao quadrado sobre 4. Se você pegar o πr ao quadrado, que o R vale? O R vale diâmetro sobre 2, né? Se você levar ao quadrado diâmetro sobre 2, vai dar diâmetro ao quadrado sobre 4. Solução: a área desse corpo de prova vai dar 78,5 milímetros quadrados, certo? A tensão, pessoal, a tensão aqui de ruptura é 40. A força eu quero achar, a área eu achei que é 78. Então é só eu multiplicar. Para eu achar a força, eu vou multiplicar a tensão vezes a área. 40 kgf por milímetro quadrado vezes 78,5 milímetro quadrado, me restou aqui 3.140 kgf. Ou seja, qual será a força de ruptura? 3.140. Pessoal, não esqueçam que para simplificar o cálculo, 1 kgf equivale a 10 newton. Beleza? Então, alguns exercícios estão em newtons, outros estão em kgf. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Exercício 2. Considere que um corpo de prova de aço SAI 1070. Pessoal, não esqueçam, pelo amor de Deus, aço SAI 1070. O 1 e o 0 na frente corresponde a aço carbono simples, sem adição de nenhum elemento de liga especial, nada. É aço carbono simples. Os dois últimos dígitos, no caso 70, corresponde a 0,7% de carbono. Então o aço 1070 ele tem 0,7% de carbono. Beleza? Consequentemente, o aço SAI 1020 ele tem 0,20 ou 0,2% de carbono. Não esqueçam disso. Ele fala que o diâmetro nominal do corpo de prova tem 15 milímetros e a força com que o material se rompeu foi de 16.570 kgf.
Qual a tensão de tração de ruptura em MPa que este aço apresenta? Ora, você tem um exercício que ele dá os valores em KGF. E ele quer que você dê resposta em MPa. Eu sugiro que a gente faça a resolução em KGF, ache o resultado e depois faça a conversão em MPa. Acho que fica mais didático, mais fácil para compreender. Então foi o que nós colocamos aqui, ó. Eu tenho aqui os dados, né? Eu quero saber a tensão de ruptura, eu tenho o diâmetro do corpo de prova, eu tenho a força de ruptura e as fórmulas envolvidas. As fórmulas são sempre a mesma, né? Então vamos lá. Considerando que um corpo de prova de aço 1070 tem um diâmetro nominal 15 mm e a força com que o material se rompeu foi de 16.500. Qual a tensão de tração de ruptura MPa que este aço apresenta? Vamos ver. A área vai dar 176 mm ao quadrado. A tensão é igual a força sobre a área. Deu 93,8 kgf por milímetro quadrado. Correspondendo se eu multiplicar por 10 direto, ia dar 938 MPa. Só que aqui o exercício adotou 9,8. 9,8 vai dar um pouquinho diferente do que 930, deu 920 MPa. Pessoal, esse 7.800 aqui, KGF, eu não sei porque ele está aqui, tá? Esse valor de 7.800 confundiu, mas não é. O valor da força de ruptura deu 16.000. E 16.000 e pouco KGF. Vocês viram que o exercício resolvido, né? Ele deu pra gente, o autor multiplicou por 9,8. E eu falei que é com 10. Normalmente funciona assim. Transformar KGF para Newton, se o enunciado não pede para fazer a conta com 9,8, a gente pode fazer com 10, não tem problema. Agora, se o enunciado pedir 9,8, aí você faz com 9,8 para ficar mais exato. Ok? Então vamos prosseguir aqui. Lei de Hooke. No trecho inicial do diagrama da figura acima, a tensão é diretamente proporcional à deformação. E pode escrever assim, ó. A constante, o módulo de elasticidade E é igual a tensão sobre o deslocamento. Então, pessoal, voltando aqui, esse deslocamento aqui, a tensão é representada pela letra grega sigma, tá? E o deslocamento é pela letra epsilon, beleza? Então, para ficar claro aqui, o que significa o módulo de elasticidade do material? É simplesmente eu pegar a tensão dividido pelo deslocamento na região elástica, tá? Repare, pessoal, que se eu pegar aqui no gráfico, a tangente desse ângulo alfa representa o quê? Representa
a tensão sobre o deslocamento. Então, matematicamente, se eu pegar o ângulo alfa dessa região aqui elástica, vai me dar o módulo de elasticidade. Parece que está complicado? Vamos de novo, ó. Eu tenho aqui a força, né? E aqui o deslocamento. O que é tensão? A tensão é a força sobre a área. Se eu pegar aqui a tangente desse ângulo alfa, ele vai me dar o módulo de elasticidade. Vamos voltar aqui. Vocês vão ter que acompanhar depois de estudar o gráfico novamente para poder entender isso daqui, ó. O módulo de elasticidade ele é a tensão dividido pelo deslocamento. Beleza? Essa relação é conhecida como lei de Hooke e se deve ao matemático inglês Robert Hooke. O coeficiente E é chamado módulo de elasticidade longitudinal, ou módulo de Young, que é determinado pela força de tração entre os átomos dos materiais. Isto é, quanto maior a atração entre os átomos, maior o seu módulo de elasticidade. Por exemplo, pessoal, o aço ele tem 2,1 vezes 10 a quarta kgf por milímetro quadrado. O alumínio é praticamente 3 vezes menor o módulo de elasticidade. O módulo de Young, ou o módulo de elasticidade, é uma propriedade mecânica que mede a rigidez de um material sólido. Define a relação entre tensão e deformação em um material do regime de elasticidade linear de uma deformação uniaxial. Complicado, né? Mas o que nós temos que entender, basicamente, quanto maior for o módulo de elasticidade, ou módulo de Young, como tem duas nomenclaturas aí, quanto maior for esse valor, mais rígido é o meu corpo sólido, tá? Quanto maior esse valor, mais rígido é. Vocês viram que o aço, ele tem em média 3 vezes mais rigidez do que o alumínio. Só para ficar mais claro o entendimento. Vamos voltar. Aqui, pessoal, a tensão ela é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. Essa equação aqui, ela é basicamente a de cima, né? Eu só inverti aqui a posição dos componentes. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Sendo o módulo de elasticidade igual a tensão sobre o deslocamento, ou a tensão igual ao módulo de elasticidade vezes o deslocamento, e também que a tensão é igual à força sobre a área inicial, e o deslocamento é L final menos L inicial dividido por L inicial, pode tirar a seguinte expressão para os cálculos de alongamento e regime elástico. Vamos lá. O alongamento será positivo quando a carga aplicada tracionar a peça e será negativo quando a carga comprimir a peça. A curva de tensão, deformação descrita acima, é chamada de curva de engenharia, onde pode-se tirar valores apropriados até o momento em que se atinge a carga máxima. Tendo em vista que a área de secção transversal diminui à medida que aplica-se a carga no corpo de prova, e que a partir do momento que se atinge a carga máxima começa a ocorrer fratura no sentido de dentro para fora, a área da seção transversal começa a reduzir-se de forma brusca. Como a tensão é a razão entre a força e a área, ocorre na realidade um aumento de tensão que obedece a uma função logarítmica. Existem dois tipos de ensaio de tração: o convencional, que é utilizado em engenharia, e o ensaio real, que é mais usado em laboratório de pesquisa. Pessoal, aqui eu coloquei para vocês os valores de alguns
módulo de elasticidade para alguns metais. Quanto maior o módulo de elasticidade, mais rígido é o material ou menor é a sua deformação elástica quando aplicada a uma dada tensão. Então olha aqui para a gente comparar. Olha o módulo de elasticidade, por exemplo, do titânio com o aço, é quase o dobro. Olha só, do aço com o alumínio, é 3 vezes. Olha só a diferença do titânio com relação aos outros metais. Então, vocês viram na tabela ali que o titânio ele está com aproximadamente 400 e poucos gigapascal de módulo de elasticidade. Ele é quase o dobro do aço comum. Em compensação, o alumínio ele tem 3 vezes menos rigidez em relação ao aço. Então é interessante que esse simples gráfico de ensaio e tração ele dá para a gente muita informação. Nós não tínhamos visto essa questão do módulo de elasticidade, onde eu tenho o gráfico, né, tensão e deformação. Se eu analisar mais profundamente o ensaio, aquela parte da região elástica, e eu fizer a tangente daquele triângulo, eu vou calcular, eu vou saber qual é o módulo de elasticidade do meu material. Então é bem interessante, né? É um assunto um tanto quanto complexo para a gente estar vendo em pouco tempo. Eu vou passar agora o último exercício para vocês terem mais uma amplitude em relação aos conceitos aplicados nessa aula. Nós vamos estar tirando dúvida também, mas é um tipo de assunto que precisa estudar, ler com calma e rever a aula, né, e rever os exercícios resolvidos para que possam compreender. Então vamos voltar lá para o nosso exercício. Pessoal, calcule a deformação sofrida por um corpo de prova de 15 centímetros de comprimento e que após o ensaio de tração apresentou 16 centímetros de comprimento. Isso aqui é fácil, né, pessoal? Ele, antes de colocar na máquina, tinha 15 centímetros. Quando a máquina rompeu o corpo de prova, o técnico posicionou as duas partes rompidas e mediu o comprimento das duas, deu 16 centímetros. Então, se eu pegar aqui, ó, a fórmula do deslocamento, é o comprimento final menos o inicial, dividido pelo inicial. Fazendo isso, pessoal, 16 menos 15 vai dar 1. 1 dividido por 15 vai dar 0,0667. Tá? Esse deslocamento, pessoal, ele é adimensional. Não tem unidade de medida. Não é milímetro. Porque aqui em cima, ó, eu estou dividindo milímetro e aqui embaixo eu estou dividindo milímetro ou centímetro. Se for centímetro em cima, centímetro embaixo, eu vou cortar as duas unidades. Não vai ter nada, vai ser adimensional. Então, pessoal, aqui deu 6,67 vezes 10 a menos 2, ou 0,067 o deslocamento. Se eu multiplicar por 100 isso, eu acho a porcentagem. Deu 6%. Beleza? Deu 6,67%.